primeiro projeto que eu aprovei aqui nessa casa, que foi fundamental, foi a da legalização do queijo artesanal, né? Uma legislação que possibilitou as pessoas ter um queijo não só de muito mais qualidade, mas ao mesmo tempo legalizado para comercialização. Foi fantástico. Movimenta a economia toda, né? E o outro projeto que quase ninguém fala, mas também de nossa autoria, também que dinamizou também a agroindústria familiar. As agroindústrias que exigia-se os projetos das agroindústrias, inviabilizavam para os pequenos, porque era caríssimo. E nós conseguimos um projeto que hoje você pode ter uma agroindústria gastando muito menos e sem perder nada em termos de sanidade, na área de qualidade para produzir os alimentos. Quando você fala de também aquisição de alimentos no poder público, né? É o PA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, foi um projeto de minha autoria, onde hoje chega muito alimento em presídios, chega em hospitais, chega em órgãos públicos, fruto do projeto também de nossa autoria. A produção, a dinamização da produção dos biofertilizantes, que hoje é muito comum você produzir sem defensivos químicos, mas com biofertilizante produzido na própria fazenda, nossa autoria. Do biogás, que incentiva e dinamiza também a produção dos biogás, através de massas que decompõem e transformam em gás, também de nossa autoria. E agora o da irrigação, né? O da irrigação, que é uma hipocrisia o que acontecia em Minas Gerais. Explica, deputado, como que acontecia e o que essa lei muda no cenário? O próprio secretário de Agricultura fala que vai ser a maior entrega do governo, do governo Zema para o setor agropecuário, e, logicamente, sendo para o setor, é para o cidadão mineiro, né? Que vai chegar mais alimento para eles. A hipocrisia que eu digo é o seguinte, por exemplo, chove para danar. Só para contextualizar aqui, deputado. O deputado fez um projeto de lei, apresentou um projeto de lei, né, da irrigação sustentável, foi aprovado por unanimidade na casa e o governador sancionou a lei. Isso. Agora explica o antes e a perspectiva para agora. Por exemplo, chove-se muito aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte não é um município do agro. A água ia para o rio, que caía, no caso, ia parar no Rio São Francisco, e no Rio São Francisco ia parar no mar. Ou seja, o excesso de água ia embora, enchente para todo lado. Né? Aqui é o Rio das Velhas. Qual que é o nosso... E aí, se a pessoa quisesse fazer uma represa para segurar aquela água, para fazer irrigação, ele não tinha condição. Dificilmente, a legislação era tão absurda que era impossível. Quase. Só os grandão conseguiam, depois de gastar muito dinheiro. Nós somos do pensamento seguinte, o excesso de chuva, o excesso de água, você tem que reservar ele, porque a hora que vem a seca você usa para produção, entendeu? Então, a hora que vem a seca você não tem água, porque aí o rio já secou, a água já foi embora para o mar. Ou seja, a água da chuva, você tem que usar ela para a própria atividade econômica. Então, hoje, com o nosso projeto de lei, facilita para os pequenos, médios, também grandes produtores, a fazer a reservação de água. E, logicamente, mas tem que ter projeto. Hoje já tem alguma ideia de como será feita? O que será feito é o seguinte, porque antes, se você tinha que fazer uma supressão de algumas árvores para fazer um determinado lago, a licenciamento disso era um negócio quase que impossível. Só quem conseguia eram os grandes produtores, porque eles têm empresas de consultoria, têm projetos, aquela coisa toda. Com o nosso projeto, você pode fazer qualquer reservação de água em qualquer lugar, desde que você... Vai ter projeto também, mas desde que você comprove que você vai fazer uma supressão de algumas árvores, mas, ao mesmo tempo, você vai estar reservando água e aquela água vai ser benéfica para todos. Deputado, agora, quais são hoje, como o senhor analisa o principal ou os principais desafios para o grande produtor rural e para o pequeno produtor rural, assim como do criador do gado de corte? Olha, e de leite também, né? Porque Minas tem uma representação grande aí na bacia leiteira. Gado de corte, hoje, só se viabiliza se for em grande escala. Se for em pequena escala, só se a pessoa está no dia a dia ele mesmo cuidando. Né? O gado de leite, qual que é a dificuldade? Também em função, hoje, dos altos custos e você tem que buscar aí muita excelência, né, em termos de qualidade e produtividade. Muitas vezes, principalmente os pequenos e médios produtores, hoje, eles estão descapitalizados em função
dos preços do leite que aconteceu em função das importações que aconteceu nesse atual governo federal. Então, os desafios qual que é? Buscar produtividade, qualidade e comercialização. A comercialização, hoje, com os grandes laticínios, que coloca o preço deles. Ou seja, aí entra o cooperativismo. Os grandes desafios é o fortalecimento do cooperativismo, porque o cooperativismo é o instrumento que faz o pequeno se tornar grande, porque você pequeno sozinho, você é pequeno. Você pequeno unido, você passa a ser grande. Agora, o maior desafio que eu vejo no agro do Brasil, primeiro, são as campanhas internacionais que acontecem contra o agro. Lá fora eles colocam que o agro do Brasil ele acabou com a Amazônia, que ele desmata, que ele agride o meio ambiente. E não é a realidade. O Brasil é o país mais preservado do mundo. O agro ele ocupa menos de 12% da área da extensão rural do Brasil está com o agro. Então, na realidade, o agro brasileiro hoje ele é o contrário, ele é preservador. Ele conserva, com raras exceções, aí de gente que acaba fazendo, fugindo ali da normalidade e das regras normais. Ô, deputado, e qual seria a política de incentivo do governo estadual que você destaca para esse setor? Olha, esses próprios projetos nossos que foram aprovados aqui, dos biofertilizantes, do biogás, e esse agora da irrigação, isso são formas de incentivos que o governo tem dado, porque se o governo não tivesse do lado, esses projetos não iam em frente e não seriam aprovados. Tivemos muito apoio do secretário de Agricultura, o Taves, do pessoal da Emater, mas principalmente da iniciativa privada, através das organizações de sindicatos rurais, através da FAING, com o nosso presidente Toninho Salvo, que é um grande parceiro, né? Então, o governo do estado ele tem sido, através da Emater, né, tem incentivado bastante os programas, os cursos. Eles têm chegado ao interior, né? Tem chegado. E esses, como é que eu posso falar, esses concursos, né, de café, de queijo, tudo isso são formas assim, de incentivar o pessoal a produzir mais com qualidade, né? O estado tem sido bastante parceiro, sabemos que os recursos são limitados, mas o estado tem feito o que pode da melhor forma, através também da parte sanitária, do IMA, que eles têm preocupado muito em fazer um trabalho bastante educativo também, para evitar as multas, né? Então, o Estado tem entendido a importância do agro, do maior ao menor produtor em Minas Gerais. Deputado, para a gente encerrar, mais uma vez te agradeço muito a confiança, né, do senhor na minha pessoa, na minha equipe, agradeço as meninas também. E eu quero deixar agora esse espaço para você destacar alguma coisa que não foi falado aqui, ou ainda que seja da economia nacional. Olha, a economia nacional, eu confesso para você que eu falo que nós que somos políticos, nós não temos direito de gerar negativismo, né? Porque coisa negativa gera negativo. Você faz uma ação positiva, você cria ânimo nas pessoas e estimula, a pessoa estimulada e ele vai em frente. Eu confesso para você que eu ando muito preocupado com o Brasil, porque quando você pega um ministério que tinha 22 ministros, passa para quase 40, a forma que ele tem feito de um país que abaixava os impostos, é a curva de baixo, né? Você abaixava os impostos, aumentava a arrecadação. Hoje, para você aumentar a arrecadação, você aumenta a tributação. Isso me preocupa o futuro, porque o empreendedor, você tem que dar gás para ele, energia. É o que o quando você tira o gás, fez, né? Ele desburocratizou muita coisa para acelerar o crescimento aí de empresas, de pequenas empresas. Você tem que pensar, os recursos ele tem que ficar no município, tem que ficar no cidadão. Parabéns aí pela sua iniciativa. Sabe, Jorge, que eu falo o seguinte, a pessoa bem informada ele faz melhor para a sociedade, né? E informação é riqueza, então você está levando para as pessoas riqueza, levando informações, né? E a rede social, através aí de uma entidade, de uma empresa como essa sua, que você está aí hoje fazendo os podcasts, levando informação, temas bacanas, importantes, para falar de família, para falar de trabalho, para falar de desenvolvimento, isso você leva riqueza para as pessoas, né? Então, você está de parabéns, tem todo o nosso apoio, e servindo de você, eu acredito que você tem história de vida, de família, de trabalho,
de responsabilidade, né? A pessoa que você está já 8 anos como vice-prefeita, né? 4 anos, né? Vice-prefeita, e está terminando o mandato agora com o nome limpo, né? Sem envolver em falcatrua, sem envolver em nada errado. É bom estar com gente igual você. Eu aprendi em casa, deputado, que a gente leva uma vida para construir seu nome, mas 1 segundo para destruir. Isso. Então, são heranças que eu falo que meus pais vão deixar para mim mais fortes, porque é a humildade e é o caráter. Isso ninguém tira de você. Isso não tem preço, né? Não. Parabéns para você e para toda a sua equipe também. Obrigada. Que Deus abençoe e proteja e que muitos desses venham pela frente aí no podcast. Amém.